chamando agora aqui o nosso psicólogo Hugo Nunes, Ai, que vai nos trazer aqui um pouco de psicologia no meio da natureza. sim, estão-me a ouvir. Boa tarde a todos. Pois bem, pronto, só uma pequena apresentação da minha parte. Pronto, eu sou psicólogo clínico, tenho alguma experiência militar, fui militar durante 6 anos, no final de 2019 iniciei-me um bocadinho nesta temática da sobrevivência, do bushcraft, com um curso em Condeixa, na Escola do Meco, e a partir daí fui tirando mais formações e neste momento até estou a dar formação de sobrevivência para uma empresa de passeios pedestres, a Green Tracker, aqui em Portugal. Posto isto, aquilo que eu vos quero trazer a nível de psicologia, o que é que isto da psicologia tem a ver com as atividades outdoor, tem tudo a ver, até porque se nós formos a pensar que não é só a parte do equipamento que é necessário, a questão de ir para a natureza, mas também é parte da nossa ponto da situação mental, a nossa forma de estar. Se formos a analisar, por exemplo, e pegando um bocadinho na última parte do Savino, da sua apresentação, em que fala dos nossos antepassados, imaginem como é que era os nossos antepassados quando tinham de sair da sua gruta, da sua tribo, da sua aldeia para ir caçar, por exemplo, já tinham o equipamento, mas também tinham de estar preparados a nível mental para enfrentar todos os medos e todos os animais e perigos que pudessem daí surgir. Por isso, a parte mental é fundamental nesta questão da sobrevivência ou das atividades outdoor, porque quando eu falo de atividades outdoor não estou unicamente a falar das caminhadas, do hiking ou trekking, também estou a falar, por exemplo, de fazer atividades como o montanhismo, a canoagem, ciclismo, tudo que envolva o contato com a natureza e no meio da natureza. E claro que isso não é só levar o equipamento, mas também tem de haver uma preparação também a nível mental. Como vocês sabem, portanto, a psicologia, o que é que vai tratar? O que é que a psicologia acaba por ser uma ciência que vai tratar e estudar e analisar os processos e comportamentos humanos, que é para depois também analisar como é que o ser humano vai reagir em determinadas situações e em determinados tipos de contextos. A nível de, digamos, dos benefícios deste contato com a natureza, porque se nós analisarmos o antes e o pós-pandemia, nós notamos que, e apesar de eu ter já uma experiência de caminhadas antes da pandemia, noto que no pós-pandemia, noto que as pessoas tiveram uma procura ainda mais para o contexto da natureza. Irem para a natureza, para também sair um bocadinho do contexto urbano, porque hoje em dia o contexto urbano acaba por ser bastante poluído, há bastantes ruídos e há o stress já incutido em nós do trabalho, de ir buscar os miúdos à escola, etc, etc. Por isso, esta fuga que estamos a ver, entre aspas, do ser humano voltar à natureza tem os seus benefícios, porque a procura destes benefícios junto da natureza, o que é que nos vai trazer? A melhoria do nosso bem-estar físico e mental. É um dos principais efeitos, porque se formos a pensar que e agora vou-me centralizar um bocadinho mais nas atividades de caminhada, do trekking, que é a minha especialidade, digamos assim, porque é a minha segunda atividade, é a realização de atividades desse género. Portanto, ao irmos caminhar para o meio da natureza, vai implicar o exercício físico. Há vários estudos que apontam que, por exemplo, o caminhar na natureza é um excelente antidepressivo. Portanto, é ótimo para. Deixa-nos num estado emocional e mental completamente positivo, digamos assim. Mesmo o facto de caminharmos à chuva, há pessoas que gostam de caminhar à chuva porque lhes traz é um desafio extra, esse caminhar. Para além disso, desse bem-estar que nos proporciona, que pode devido também à produção de determinado tipo de hormonas, eh, isto vai levar também a uma estimulação da produção da vitamina D. Isto é, quando nós caminhamos ao sol, ela vai produzir, essa vitamina vai ser produzida. E esta vitamina é essencial para o nosso organismo, para absorver melhor os minerais, o cálcio, etc. E que basta alguns minutos por dia apanharmos um bocadinho de sol para também nos sentirmos bem, porque nós sentimos
melhor quando está um dia de sol do que um dia como o de hoje, pelo menos aqui na zona oeste, um dia cinzento. Portanto, isto vai-nos trazer um bem-estar, vamos nos sentir mais positivos, mais bem com a vida. Obviamente, como aquilo que eu disse, ajuda também a reduzir os níveis de ansiedade, porque lá está, ao andarmos no meio da natureza, no meio da floresta, vamos substituir o som que nós atualmente estamos habituados, ao som dos carros, do trânsito, etc., etc., por ouvirmos os animais, os pássaros, o vento e todos os ruídos que estão associados à natureza. Obviamente também traz benefícios a nível da nossa visão, da nossa respiração, porque nós vamos estar muito mais atentos àquilo que nos rodeia, nas caminhadas que possamos fazer, e a nível da respiração, porque o ar acaba por ser, de certa forma, mais saudável, não é? E isso acaba por trazer umas sensações mais positivas para o ser humano. A nível de outros benefícios, temos também a nível dos benefícios do sono, porque ao caminharmos, ou andarmos, ou fazermos este tipo de atividades outdoor, vai-nos também trazer benefícios físicos e desenvolvimento. Por exemplo, o nosso contato com a luz do sol, principalmente da manhã, para quem não sabe, ajuda também a regular o nosso relógio biológico. E, por outro lado, se formos a ver estes benefícios destes contactos com a natureza, vai-nos ajudar, de certa forma, também num processo de socialização. Porque, ok, nós até podemos gostar de caminhar no meio da natureza sozinhos. Também é benéfico. Ajuda-nos a refletir, ajuda-nos a ver um momento mais introspectivo. Mas quando caminhamos em grupo, estamos muito mais predispostos a comunicar uns com os outros, a socializar. E isso é algo que é fundamental para o ser humano, o processo de socialização. O ser humano é um ser social. A questão da pandemia levou-nos a um afastamento e muitas das pessoas sentiram essa falta do contacto com os outros, o contacto de socializar de uma forma livre e aberta, e isso a nível psicológico e de saúde mental traz os seus benefícios. Por outro lado, este contato com a natureza a nível psicológico, se formos a analisar também, aumenta de certa forma também a nossa autoestima, porque o facto de nós caminharmos num passeio ou fazer uma caminhada também benéfico, porque há um dever, há um sentimento quase de dever cumprido, nós realizamos aquela tarefa, atingimos aquele objetivo. E também faço-me, de certa forma, uma diferença entre o caminhar, por exemplo, no parque e irmos fazer uma caminhada na serra, na montanha, ou irmos ao Gerês ou à Serra da Estrela. Porque, como eu costumo dizer, e as caminhadas que eu faço, por exemplo, de um dia, 2 dias, 3 dias, são muito parecidas e tiro ensinamentos para a nossa vida pessoal, profissional, porque tal forma como uma caminhada tem altos e baixos, os declives e os relevos do próprio terreno, a nossa vida também as tem. Não é uma linha reta como nós possamos fazer um passeio no parque, não é? Muitas vezes temos de voltar atrás, temos de parar, pensar, para depois avançar. É isso que, de certa forma, as caminhadas ou as atividades outdoor podem-nos também trazer alguns ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida em família, vida pessoal, vida profissional, porque o ser humano acaba por ser feito destas três áreas: a vida pessoal, familiar e profissional, que muitas das vezes é bastante exigente. E este tipo de atividades também nos vai, lá está, de certa forma, aumentar a nossa nível de concentração. Vamos estar muito mais atentos àquilo que nos rodeia, à parte mesmo de quando vamos fazer uma caminhada numa serra, vamos estar atentos a todas as alterações que possam existir, mesmo atmosféricas, que possam alterar a nossa continuidade no nosso caminho, não é? E a par, obviamente, destas situações, temos a questão da imunidade, porque vamos adquirindo também, de certa forma, alguma imunidade face a algumas adversidades que possam existir, porque
nós somos, apesar de vivermos em cidades, nós somos um ser que também tem a parte animal e precisamos desse contato com a natureza para também ganharmos uma certa imunidade e anticorpos face a determinado tipo de doenças. Por isso, mais um benefício, é importante as pessoas estarem em contato com a natureza. Os japoneses têm algo que é chamado os banhos de natureza, em que eles têm o termo que é Shiriyuko, digamos, convido as pessoas para ir para o meio da natureza, estarem a meditar no meio da natureza e recebendo e ouvindo aqueles sons que acaba por ser bastante positivo. Eu recordo uma vez que eu fiz um perduro, antes da pandemia, e quando cheguei a casa senti que a nível de a minha própria energia era completamente diferente. Parece que estava mais predisposto, estava mais relaxado, porque é isso que esse contato com a natureza nos traz, é esse relaxamento, nós necessitamos de, digamos, obter essa energia para fazer um reset e recomeçar de novo, quando voltamos ao nosso dia a dia, às nossas vidas de trabalho, às nossas vidas de familiares, etc. Entretanto, é obviamente que nós podemos também aqui falar da questão de um dos benefícios também é a questão de nós, por exemplo, quando vamos andar de caiaque num lago ou vamos andar de caiaque no mar, por exemplo, é aquela sensação de superação, de atingir um objetivo. Nós temos de chegar a um ponto, vamos partir de um ponto A para um ponto B. E aquilo que se vai passar entre esses dois pontos é aquilo que nos vai também fazer crescer. Mas para nós também estarmos minimamente preparados para esse tipo de situações, quando fazemos uma planificação das nossas atividades outdoor, não é só, obviamente, pensar naquilo que o equipamento que nós vamos levar. Portanto, é necessário fazer aqui uma planificação, obviamente, da atividade, aquilo que será necessário para nós fazermos, para realizar essa atividade. E para tal é necessário, lá está, conhecermos, haver um estudo do local, para onde é que nós vamos, quando é que nós vamos, que tempo é que nós vamos apanhar nesse local e qual será o melhor equipamento para levar. Porque isso pode fazer a diferença, mesmo a nível psicológico. Porque ainda há pouco tempo eu realizei, em setembro, uma caminhada em autonomia e que recordo um participante em que ao início da própria caminhada começou a sentir-se desconfortável com a sua própria mochila. Portanto, o que revela também, houve aí uma coisa que às vezes nos passa, porque o equipamento pode funcionar numa determinada situação, mas se calhar noutro tipo de contexto já não funciona da mesma forma. E isso a nível psicológico, esse participante até chegou mesmo a dizer que ao início até pensou desistir, porque não estava a ver que iria conseguir realizar essa caminhada em autonomia de 4 dias com aquele tipo de equipamento que com o esforço já estava a sentir. Portanto, é muito importante fazer esse planeamento do equipamento. E quando eu digo o equipamento e a planificação, porque isso vai ter um impacto também na parte psicológica, ok, eu sei que tenho de levar, por exemplo, eu tenho de levar um isqueiro, eu tenho de levar um canivete. É importante também levar o nosso kit de primeiros socorros. É daquelas coisas que eu estou sempre a dizer quando eu vou fazer uma caminhada ou um evento. Tragam os vossos kits de primeiros socorros porque é fundamental. Pode salvar vidas. Mas também, lá está, eu posso ter o meu kit de primeiros socorros, mas tenho de saber usá-lo. Porque se eu não souber usá-lo devidamente, não serve para nada. E isto pode ter um impacto a nível psicológico, porque se eu me aleijar, ou se alguém se aleijar no percurso, eu tenho de saber aplicar os conhecimentos. Por isso é que é importante haver aqui um treino constante e saber usar as coisas. Mesmo para o planeamento, as pessoas têm de... Oi? Acho que falhou qualquer coisa. Ou perdeste a câmara. Só um bocadinho. Já estou. Peço desculpa. Como eu estava a dizer, a nível do planeamento, as pessoas têm de pensar não só, ok, vou fazer o planeamento, vou precisar deste equipamento ou daquele, mas eu posso precisar do mapa, tenho de ter conhecimentos de cartografia. Tudo bem,
mas eu tenho de saber usá-los, tenho de estar para depois aplicar. E quando eu vou fazer uma caminhada, a parte psicológica tem um impacto fundamental, porque eu tenho de ter a racionalidade e o conhecimento e o meu mindset tem de estar focado naquilo que, ok, eu planifiquei a minha atividade. Eu tenho o equipamento que, à partida, será o melhor equipamento que me possa acompanhar nesta atividade. Mas se acontecer alguma coisa, e se o tempo, entretanto, alterar, como é que eu devo reagir? Como é que eu devo atuar? Nós também devemos fazer esse planeamento, essa planificação mental, para estarmos minimamente preparados. É claro que não há um manual. Não existe manuais de preparação mental, mas existem alguns exercícios, algumas formas de que é, ok, eu pensar antes das coisas acontecer, como é que eu devo reagir e criar um plano B, um C ou um D ou vários planos que possam surgir. Porque mais um exemplo que eu vos dou, no início deste ano eu realizei uma caminhada na Serra da Estrela com um colega meu, em que nós iniciamos no Covão da Metade, para quem conhece, e seguimos em direção à torre. Estava um céu mais ou menos nublado, à partida não iria nevar, mas quando nós começamos a fazer a nossa caminhada, eu levo o meu GPS, estava todo equipado, mas começa a nevar, nevoeiro, vento. Portanto, já estão a imaginar que a realidade com que eu iniciei foi completamente alterada. O GPS, com aquelas condições atmosféricas, deixou de funcionar. A progressão no terreno também começou a ser difícil. E o facto também de nós termos começado a seguir ao almoço também já nos estávamos a ver que o anoitecer ia ser muito rápido. Entretanto, o que aconteceu é que, ok, não tem GPS. As marcações do percurso são pouco visíveis ou nenhumas. Ou as únicas coisas que nós nos focamos, ok, chegamos a um ponto e pensamos, olha, não temos aqui nada para nos guiar. Entretanto, começamos a olhar em nosso rodeio, começamos a ver as famosas mariolas. Ok, eu digo para o meu colega, olha, vamos seguir as mariolas. E foi isso que nos foi orientando no terreno, mal ou bem, porque algumas não estavam bem localizadas, mas foi isso que nos foi guiando até ao nosso destino, que era a torre. E só esse facto de nós irmos continuando o nosso caminho e nos irmos motivando, apesar das adversidades atmosféricas que estamos a sentir, foi aquilo que nos motivou e ok, bora lá para a frente, vamos conseguir chegar lá acima. E aquela sensação, quando nós já estamos a chegar à torre, ao marco geodésico, e tocarmos com as nossas mãos e com as nossas bastões lá, é uma sensação formidável de superação das nossas dificuldades que sentimos no nosso percurso. Por isso é que eu faço essa comparação. E há pouco eu estava a fazer essa comparação com a vida profissional e familiar, porque muitas das vezes nós temos de fazer essas mesmas. Estarmos focados naquilo que queremos atingir, naquilo que nós queremos realizar nas nossas vidas. Por isso. E mesmo, por exemplo, ainda ontem eu fui fazer uma pernoita aqui numa serra aqui perto, como vocês sabem, pelo menos aqui na zona oeste e presumo em todo o país está de chuva, teve a chover o dia todo. Eu e esse meu colega que me acompanha em algumas aventuras, ok, fomos para Monte Junto, quisemos fazer uma fogueirita para nos aquecer, tudo molhado, eu só levava o meu isqueiro e a pederneira. E digo-vos, foi um momento em que tivemos cerca de meia hora a 40 minutos a tentarmos acender a fogueira. Não foi um processo fácil, há frustração, mas o que nos motivou foi o querer atingir o nosso objetivo, que era fazer fogo, que era fazer criar a fogueira para nos aquecermos e cozinharmos. Temos de estar motivados para atingir os nossos objetivos, temos de estar focados e temos de pensar que muitas das vezes temos de ser bastante racionais em determinados momentos. Às vezes não é fácil, obviamente, mas temos de pensar que eu se quero atingir o meu objetivo pelo qual eu me propus, eu tenho de
estar preparado para qualquer tipo de eventualidades. E tendo este tipo de pensamento no início, antes de iniciarmos a nossa caminhada, a nossa atividade, isso vai-nos facilitar o processo. Não quer dizer que isto seja uma coisa linear, porque não é. Muitas das vezes uma pessoa, ok, eu posso pensar que as coisas vão correr de uma certa maneira e as coisas não vão correr dessa maneira. E as coisas mudam completamente. E então, principalmente em montanha ou alta montanha, as condições atmosféricas mudam como se pisca um olho. Por isso é importante estar minimamente consciente das nossas capacidades, ter aqui também algumas ferramentas de coping. E o coping, quando eu falo de coping, o coping são as estratégias que o ser humano usa para ultrapassar determinado tipo de situações, não é? O que é que eu posso fazer? Por exemplo, no meu caso, da minha experiência, ok, naquela situação da Serra da Estrela, foi, ok, paramos. Há uma sigla que algumas das pessoas às vezes usam, que até está escrita no livro do Pedrosa, que é o PSP, que é para, sente e pensa. Se chegar a uma situação em que não sei o que eu devo fazer, estou perdido ou estou um pouco desorientado, a primeira coisa que eu devo fazer é parar. E parar, sentar e pensar qual será a melhor solução ou o que é que eu posso fazer. Posso voltar para trás, mantenho o meu rumo e sigo em frente, faço um abrigo, aguardo peço socorro. Às vezes mais vale parar e pensar e para depois agir, para evitar determinado tipo de situações. E isto, quando eu falo de situações, também aproveito de fazer aqui uma ressalva que as pessoas têm de pensar que quando vão fazer uma caminhada, por exemplo, na Serra da Estrela ou no Gerês, não é a mesma coisa de fazer uma caminhada à beira-rio em Lisboa ou no Parque da Cidade no Porto. As condições são completamente diferentes, o equipamento tem de ser completamente diferente. Como há pouco tempo li uma notícia em que uma senhora estava no Gerês, numa das cascatas de Havaianas e escorregou, caiu e magoou-se e teve de ser resgatada. Entre estas situações, outras. Portanto, o nosso mindset também tem de ser outro. Quando nós vamos para determinado tipo de locais e fazemos determinado tipo de caminhadas, montanhismo, caiaque, etc, etc. Temos de estar com o nosso mindset preparado para esse tipo de ambientes. Uh, e lá está, o equipamento, devemos conhecer esse equipamento, porque não me adianta nada ter, por exemplo, uma faca bastante cara, se eu não a souber usar naquele momento em que é necessário, nós temos cabeça fria para usá-la para, por exemplo, construir um abrigo ou ajudar alguém. Temos de ter conhecimento muito sobre o nosso equipamento, porque às vezes mais vale um equipamento barato, entre aspas, mas que a gente saibamos usá-lo e aplicá-lo. Por isso também é a questão dos primeiros socorros, das comunicações, porque por mais preparado que uma pessoa esteja, e agora está aqui a parte da parte de trás do cenário, acontecem estas coisas, lá está, é os imprevistos da vida, mas temos de continuar, não é? Porque é importante nós façamos um bocadinho também uma análise ao nosso percurso, às nossas vivências, quando vamos fazer este tipo de atividades outdoor, porque muitas das vezes nós vamos com uma perspectiva de que a atividade será de uma forma e as coisas mudam. Eu vejo, da minha experiência enquanto guia de passeios pedestres, às vezes as pessoas vão para as caminhadas, não leem as informações dos sites de caminhada, com a informação do evento, depois quando digo, mas olha que este evento é de X quilómetros, eu pensava que era só de 2 quilómetros. Pois, muitas das vezes nem vêm equipadas para fazer esse tipo de atividade. Por outro lado, lá está, recolher a informação, a planificação.
saber o que é que vão fazer, como é que vão fazer, eh, o- se perder, o que é que pode fazer, como é que deve solicitar essa ajuda, pedir socorro, porque todos nós temos os nossos telemóveis, não é? Mas será que nós sabemos tirar partido a 100% dos nossos equipamentos? Eh, por exemplo, ainda há uns anos atrás, o Paulo fez um vídeo sobre pequenas configurações do nosso telemóvel que nós podemos usar. E isso pode nos dar também segurança a nível mental e a nível psicológico se alguma situação ocorrer. Por exemplo, e quem diz do nosso telemóvel, com as aplicações que hoje em dia existem, também a nível de meios de comunicação, por exemplo, o rádio, não é? Se nós tivermos esse conhecimento, se soubermos usar o equipamento que temos, vai-nos dar essa segurança, essa estabilidade emocional, psicológica, para avançarmos, digamos assim, nas nossas atividades. Ter o plano de emergência, porque se eu tiver-me de abrigar, digamos assim, ou pernoitar no meio da natureza até ter o resgate, eu tenho que estar preparado para aquilo que pode acontecer, pode vir, porque não sei se algum de vocês já tem, eu presumo que a maioria de vocês já tem esse conhecimento, que é pernoitar no meio da natureza e ouvir todos os tilintares e bichinhos de um lado para o outro. Para quem fez isso da primeira vez, ou quem possa fazer esse tipo de atividades numa primeira fase, é um bocadinho às vezes assustador, porque nós não estamos preparados para aquilo, para a noite, para o escuro. Eh, Ainda há uns meses atrás, numa pernoita que realizei, tinha dois olhinhos a brilhar para mim e eu só pensava assim, ali está ali um javali a olhar para mim, a ver o que é que se passa aqui no meio da floresta, que é o território dele. E nós, mentalmente, o que é que nós pensamos? A nossa primeira coisa é pensar assim, se este animal avança, o que é que eu faço? E é importante nós mantermos o nosso mindset, a nossa capacidade mental minimamente estável para ir fria. Não é fácil, não é obviamente fácil, mas se houver algum treino, conseguimos atingir algum nível de equilíbrio. Porque nisto tudo também é importante haver um certo equilíbrio, um equilíbrio emocional, psicológico e físico. Porque nós, para realizar determinado tipo de atividades outdoor, temos de ter não só uma boa preparação física, mas também ter uma boa preparação mental. Porque caminhar à chuva podemos ficar molhados e depois só o desconforto de estarmos molhados e continuarmos, e temos de continuar. Eh, a fome, sensação de fome, se eu não me preparei da melhor forma e não tenho alimentação suficiente para chegar ao ponto em que eu quero chegar. Se me falha o equipamento, se me falha as comunicações, se eu fico doente, por exemplo, porque também pode acontecer, não é? E como é que eu vou reagir? Como é que eu posso reagir? Eh, São coisas que é importante nós também pensarmos e fortalecermos a nível mental, porque se eu tenho algum problema em que eu fico sem equipamento, se a alimentação não é o suficiente, quais são os meus recursos? Não é? O que é que eu posso fazer para minimizar o impacto da ausência de alimentação? E aí entra a parte da sobrevivência e a parte do bushcraft, que é o conhecimento da envolvência. Eu, se conhecer a envolvência onde eu estou a caminhar ou eu estou a fazer a minha atividade, eu sei que eu posso recolher determinado tipo de plantas, por exemplo, não é? Que me podem ajudar nesse processo de manutenção até eu conseguir a chegar ao meu destino, não é? E esse conhecimento, seja ele das várias áreas possíveis, vai-me facilitar esse processo, vai-me dar também segurança, e essa segurança é fundamental para a nossa estabilidade psicológica, porque facilmente também as pessoas, se não estiverem mentalmente preparadas,
à primeira dificuldade podem desistir. E isso é de evitar, porque nós temos de pensar, porque é que eu vou fazer aquela caminhada? Porque é que eu fui fazer, ou quero fazer aquela, por exemplo, ir a Santiago de Compostela, por exemplo. Andar X quilómetros por dia. Ou, por exemplo, ainda há pouco tempo, houve as peregrinações a Fátima. Peregrinação a Fátima ou Caminho de Santiago são caminhadas completamente diferentes. Os propósitos são completamente diferentes. A exigência também é completamente diferente, quer a nível de equipamento, quer a nível psicológico. Não é? Eu tenho que estar preparado para andar sozinho, não é? E estar sozinho. Quantas das pessoas que, por exemplo, praticam bushcraft ou técnicas de sobrevivência também, também se treinam para estarem sozinhas? Não é? Porque também é fundamental. Apesar de nós sermos um ser social e precisamos de estar com outros, também é importante fazer este treinamento de estarmos sozinhos, não é? E gerirmos essa parte emocional, essa parte mental de, ok, eu estou aqui sozinho e eu tenho de desenrascar-se e encontrar uma solução. E encontrar a solução às vezes é ir conquistando, fazendo pequenas conquistas dia a dia para conseguirmos atingirmos o nosso objetivo, que numa situação de sobrevivência é manter-nos vivos e ultrapassar o problema, que é encontrar a solução, não é? Ahm, e mais, só um bocadinho só para Força à vontade. beber um bocadinho de água. Ahm, Lá está, a nível das minhas atividades, obviamente que eu treino também um bocado a parte mental que é fundamental. Porque, obviamente, como eu já disse, não há um manual de instruções, obviamente, e não há algo que seja necessário, que seja preciso ser, mas é necessário fazer aqui algum treino, porque a exigência de nós caminharmos, fazermos o nosso percurso, fazermos é a superação, é atingir aquele objetivo, é chegar ao topo da montanha e apreciar a paisagem. E para isso temos de passar por muita coisa, não é? Temos de subir, descer, pedras, calhaus e isso tudo. E isso é que nos também vai nos fortalecer ao longo dessa caminhada. É atingir esse grau de satisfação. Hum, assim, lá está. A nossa mente é a nossa principal ferramenta de sobrevivência. Aquilo que eu costumo dizer, a, a parte psicológica do ser humano é a ferramenta principal das técnicas de sobrevivência, porque lá está, eu posso treinar o fogo, eu posso treinar construir um abrigo, eu posso recolher a alimentação, isso tudo, mas a principal ferramenta está aqui. E esta ferramenta tem de ser treinada com frequência para depois também aplicarmos os nossos conhecimentos, porque, por exemplo, fazer fogo por fricção não é uma técnica fácil, não é só chegar ali e começar a esfregar os pauzinhos e faz fogo. Há ali podemos chegar ali a pontos de frustração, de, de ansiedade, porque não estamos a conseguir. E quando isso às vezes acontece, a melhor coisa é que às vezes eu costumo dizer aos miúdos quando estão a fazer os trabalhos de casa e aquilo já não estão a conseguir atingir os resultados ou resolver o problema de matemática. Mais vale parar, ir fazer outra coisa, espairecer e depois voltar à carga. É a melhor coisa que se possa fazer. Porque se eu continuo naquele ciclo, os meus níveis de frustração vão aumentar completamente e não vou atingir o objetivo. Por isso é que às vezes é fundamental, lá está, às vezes fazer uma pausa para depois seguir em frente. E, e a par disto daquilo que eu tinha para falar com vocês, basicamente era isto, porque a parte mental, a parte de psicológica das caminhadas, das atividades outdoor, exige muito não só da parte dos equipamentos que nós possamos usar, mas essencialmente a parte psicológica, que também não deve ser posta de parte, deve ser também usada e abusada.
e devemos estar também minimamente estáveis psicologicamente para realizar esse tipo de atividades, para também não podemos nos pôr em perigo nós próprios ao longo dessa atividade ou pôr em perigo outros que nos acompanham. Por isso é que é fundamental também haver uma certa estabilidade emocional e psicológica da nossa parte para realizar essas atividades. E pronto, Paulo, basicamente era isto que eu queria abordar, queria falar convosco. Eu peço desculpa, mas eu de facto não me posso exceder do horário em que me foi indicado por outros compromissos que eu tenho, mas desde já agradeço o convite ao Paulo Guerreiro e à organização aqui do Congresso por esta iniciativa, por me terem convidado. Podem me encontrar nas redes sociais, essencialmente no Instagram e no YouTube. Sou guia e irei realizar, olha, já no próximo, já aproveito e faço um bocadinho de publicidade. Vou realizar uma Depois eu formação de. cobro-te. Pode dar à vontade. Vou dar uma formação em Sintra de técnicas de sobrevivência, dia 29 pela Grain Tracker, e tem mais atividades desse género para realizar nos próximos meses. E é uma área que eu gosto e cada dia que passa aprendo sempre mais uma coisa. Em Portugal existem bastantes praticantes destas temáticas do bushcraft e isso é aquilo que como eu costumo dizer, sou um aprendiz de feiticeiro. Eu, ao pé do Jean, por exemplo, do Ferreira, do Paulo, do PT Prévio, do Francisco Aragão, do João Carmo, sou um aprendiz de feiticeiro. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Nada, obrigado eu por teres aceito. Vamos colocar agora aí, muito rápido, aberto a questões. Não sei se alguém aqui no Zoom tem alguma questão a colocar ao Hugo Nunes, está agora aberto, aproveitem. No chat do YouTube também gostaria de perguntar se alguém tem alguma questão para colocar ao Hugo. Eu tenho uma questão rápida para colocar ao Hugo, que é se tens algum livro ou alguns livros que tu possas indicar dentro desta temática da psicologia e da natureza, Uhum. ou algo que as pessoas possam ler e aprender também um Uhum. pouco mais dentro dessa matéria. Olha, há um livro que eu até posso aqui pesquisar que é sobre os bens da natureza japoneses, só que eu tenho de ver aqui no meu telemóvel, que é Shiriyuko. Se vocês colocarem Shiriyuko e livro, irão encontrar esse livro. Fala sobre esta questão do ser humano voltar para o contexto da natureza e estar alguns períodos a meditar no meio da natureza e os impactos, os benefícios que isso acaba por ter no ser humano. Eh, por exemplo, é assim, a nível de publicações, existem algumas publicações que é possível nós lermos online sobre estudos que foram realizados por algumas universidades, principalmente uma universidade na Escócia, sobre o impacto das atividades ao ar livre no bem-estar e na saúde mental das pessoas, porque lá está, as pessoas hoje em dia andam extremamente exacerbadas pelo stress, a guerra, estas situações em que nós somos completamente bombardeados dia a dia e que nos trazem, por vezes, sensações de ansiedade, preocupações, tristeza, e é importante nós fazermos esse percurso de voltarmos ao contexto da natureza, procurarmos realizar atividades nesse tipo de contexto para também, de certa forma, nos desligarmos um pouco desta realidade, às vezes um bocadinho tóxica que nos rodeia e recuperar algumas energias para conseguirmos lidar com essas adversidades do dia a dia.
a caminhada, por exemplo, as caminhadas são algo que são bastante benéficas para as pessoas que sofrem de depressão, porque o impacto que tem o realizar uma caminhada no meio da natureza é, como eu já disse, é extremamente positivo. Mesmo, por exemplo, para as pessoas que querem perder peso, fazer caminhadas, a parte cardíaca que também é trabalhada, tem todos e mais alguns benefícios a realização desse tipo de atividades de outdoor, de caminhada, e quando digo não só de caminhada, pronto, eu não quero pensar que, ok, vocês me vejam, mas lá está, eu sou guia de passeios pedestres, portanto é a minha realidade, mas quer seja o caiaque, a vela, o ciclismo, o montanhismo, a escalada, são atividades que têm um benefício para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física extremamente elevado. Eh, e a par disso, fazer uma alimentação minimamente adequada, às vezes não é fácil. Claro, eu também tenho os meus devaneios a nível alimentar, mas faz parte da vida. Na vida nada é perfeito. Isso também eh, se o fosse, também não tinha piada. Por isso, vão para o meio da natureza, tenham esse contacto, aprendam a estar no meio da natureza, conheçam a realidade dentro da realidade. O que é que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes as pessoas vão para os locais e aquilo que eu costumo às vezes fazer nas minhas caminhadas ou nos meus eventos é mostrar aos participantes uma realidade que eles muitas das vezes desconheciam, porque às vezes olham para aquela planta ou olham para aquele inseto ou para aquele animal e não sabem, por exemplo, que aquela planta, por exemplo, um umbigo de Vênus. Alguém já ouviu falar de um umbigo de Vênus, por exemplo, que é uma planta de um género de uma suculenta, não é bem suculenta, mas é assim parecida, que tem, é uma planta que é comestível, que encontramos facilmente agora nesta altura mais úmida da época e que pode-nos ajudar até mesmo para fazer um pequeno penso, num pequeno arranhão que fizemos no meio da nossa caminhada, por exemplo. Ou então as ortigas, que podemos fazer uma sopinha de ortigas e ficarmos extremamente reconfortados se tivermos de parar e comer qualquer coisa e não temos nada para comer. Ter esse conhecimento base da realidade que nos rodeia. E aí sim nós vamos encontrar uma nova realidade, não é? Que é uma coisa que quando eu comecei a debruçar sobre esta temática da sobrevivência e do bushcraft, foi que quanto mais tu sabes, menos tu vais carregar. E isso é muito importante, é o conhecimento, a procura de saberes mais sobre aquela realidade, sobre aquela, aprofundar os teus conhecimentos sobre a natureza, a fauna, a flora, e isso vai-te trazer competências, mesmo, por exemplo, não só para questões de sobrevivência, ou quando tu estás a praticar bushcraft, mas às vezes para o teu dia a dia, vai-te enriquecer, tu não vais ser a mesma pessoa quando iniciaste a caminhada. E a pessoa que terminou, já vais ser uma pessoa completamente diferente. Ahm, e lá está. E outra coisa que eu queria falar que é a nossa mochila que nós transportamos, porque quando fazemos esse tipo de atividades e atividades de outdoor, por exemplo, ou, as caminhadas, é que aquilo que eu carrego duas mochilas. Eu carrego a mochila que eu trago às costas e a minha mochila que está aqui, que traz tudo. As minhas vivências, aquilo que eu já passei, que também carrego. E também tenho, lá está, tenho de saber trazê-la, arrumá-la e usá-la quando deve ser usada no momento certo e na altura certa. E mais o equipamento que eu trago. Por isso é que é importante haver não só este tipo de eventos, de congressos, de iniciativas, para dar a conhecer a quem procura este tipo de conhecimento e também para pôr em contacto também várias perspectivas, várias formas de ver esta realidade da sobrevivência, do bushcraft, para também todos nós crescermos um pouco e aprendermos um bocadinho mais. E é É tudo. isso, ok. Eu já deixei aí no canal do YouTube, no chat, o nome do livro que portanto, estavam a procurar, é Shirin Yoku. E há um livro que eu tenho, por acaso esse eu tenho, até fui ver se eu conseguia
encontrar, mas não está ali no meio dos livros, não o encontrei, que é o Guia de Banho da Natureza de M. Amos Clifford. Assim é que é. Ó Paulo, eu tenho aqui no chat do Zoom, tenho aqui uma pergunta Ok. que é o José G, que questiona como treinar a necessidade emergente de cumprir algo e a frustração. Por exemplo, se preciso mesmo de fogo, mas a frustração aumentou e não deveria parar. Parar. Pronto, é aquilo que eu já tinha referido. É importante quando nós sentimos que já estamos a atingir um nível de frustração, não estamos a conseguir. Por exemplo, ainda ontem à noite, eu estava a tentar fazer fogo e não estava a conseguir. Tinha duas opções, ou parava um bocadinho e recomeçava, porque às vezes não é fácil com as condições atmosféricas e com o tipo de equipamento que eu levei ontem para a pernoita, e lá está, ou paro e vou fazer outro tipo de atividade e depois retomo, como aquilo Uhum. ou então ainda insisto, se eu for um bocadinho teimoso, porque não há um teimoso sozinho, há dois que temos de continuar e até atingir o nosso objetivo. E eu como sou um bocadinho teimoso, portanto fui persistindo até conseguir. Mas isso, lá está, temos de nos conhecer bem nós próprios e saber também conhecer os nossos limites. Exatamente. Ok, Hugo. Olha, penso que não haja assim mais nada. Agradeço-te imenso, mais uma vez, por ter estado aqui connosco a partilhar a tua visão, o teu conhecimento dentro da tua área, que é a psicologia, daquilo que também fazes atualmente como guia passeios pedestres, e a formação que a Green, agora esqueço o meu nome, é Green Tracker. Green Green Tracker. Tracker? Portanto, mais uma vez, obrigado, Hugo. Sim. E tudo bom, nós vamos falando por Obrigado. aí. Tá bom? Um Bom grande abraço. congresso. Vá, tchau.